E agora é hora de falar sobre regência verbal. Aula passada vimos regência nominal, decoreba atrás de decoreba, e regência verbal também não fica para trás. A gente precisa saber a regência de alguns verbos que são importantes em provas de concursos públicos, porque se a gente for pensar bem, são mais de 11 mil verbos na língua portuguesa. Você não vai saber a regência de todos, eu não vou saber, ninguém vai saber, a não ser que se dedique apenas a isso, a decorar a regência de todos os verbos, e alguns verbos têm mais de uma regência. Então multiplica 11 mil verbos por, sei lá, 3 possibilidades de regência para cada verbo. Doideira. Concorda comigo? Você teria que se dedicar só a isso. E aí as bancas, quando trabalham regência verbal, trabalham sempre em cima de verbos que costumeiramente se apresentam nas gramáticas ou que são fáceis de identificar pela regência do dia a dia, pela fala do dia a dia. Agora, cuidado, porque às vezes a fala do dia a dia te compromete. E aí a língua culta diz que é diferente e você precisa saber como é a regência culta de alguns verbos. A gente vai aprender tudo isso a partir de agora. Olho na telinha, vem comigo, vai. Regência verbal é a regência que se dá com o verbo, ou seja, a relação entre o verbo e o seu complemento, que pode se dar por meio de preposição ou não. O primeiro grupo de verbos que a gente vai ver são os verbos que apresentam regências diferentes, sem mudança de sentido. Então, por exemplo, o rei abdicou do trono ou o rei abdicou o trono? Tanto faz. O sentido do verbo não muda, mas você pode dizer que ele exige a preposição de ou que simplesmente ele não exige. Então você pode dizer o rei abdicou do trono ou o trono, ambas as formas são corretas, são cultas. Agora observe a próxima frase. A secretária atendeu ao cliente. A secretária atendeu o cliente. Cara, eu vou simplificar a tua vida em relação ao verbo atender. Eu vou simplificar. A maioria dos gramáticos, principalmente o Celso Pedro Luft, diz que tanto faz você dizer atendeu ao cliente ou atendeu o cliente. Só que alguns gramáticos mais chatinhos, como o Sacconi, por exemplo, dizem que o verbo será transitivo direto quando o complemento for uma pessoa. Ou seja, o Sacconi diria que o certo só seria atender o cliente. E ele seria transitivo indireto quando o complemento fosse uma coisa. Por exemplo, atendeu ao telefone. Mas o Celso Pedro Luft é muito mais liberal em relação a isso. Ele diz que existem ambas as regências, independentemente se o complemento for pessoa ou coisa. E é assim que eu vejo cair em prova, de acordo com o Luft. É por isso que eu disse para você comprar o dicionário do cara. Você precisa ter o dicionário do cara, do Celso Pedro Luft, dicionário de regência verbal e nominal em sua biblioteca, para consultar frequentemente. Aí eu coloquei assim, ó, lhe jamais. O que eu quis dizer com isso? Eu quis dizer que você jamais vai colocar o lhe como complemento do verbo atender. Por exemplo, a secretária lhe atendeu. Não. De acordo com a norma culta, você não utiliza o lhe como complemento do verbo atender. Tá certo? É uma arbitrariedade, é uma regra. E a gente obedece, porque manda quem pode, obedece quem tem juízo. Continuando. Eu anseio, eu almejo por uma vida estável. Ou eu anseio, eu almejo uma vida estável. O verbo ansiar e almejar são verbos transitivos diretos. E aí, essa preposição por viria como uma espécie de preposição expletiva, para dar um realce e tudo mais. Por outro lado, se você procurar, por exemplo, um dicionário de regência do Francisco Fernandes, se eu não estou enganado, ele vai dizer que o verbo é transitivo indireto. Cara, não importa a transitividade do verbo. Vou até apagar aqui para você não se confundir. O que importa é, o verbo ansiar e o verbo almejar exigem um complemento pela preposição iniciado pela preposição por ou
não iniciado por preposição nenhuma. O mesmo vale para o verbo desfrutar. Quem desfruta, desfruta alguma coisa, ou quem desfruta, desfruta de alguma coisa? Os gramáticos vão dizer que tanto faz. Agora, a regência mais antiga, vamos dizer assim, é a regência sem a preposição, mas é que nem o verbo usufruir. A regência antiga não usava a preposição, usufrui algo e não de algo. Só que, tanto desfrutar quanto usufruir são verbos que hoje, segundo o Luft, já admitem a preposição de. Então, quem desfruta, desfruta de alguma coisa, ou alguma coisa, tanto faz. Próxima frase. Ele goza de sua melhor forma. Qual seria a forma culta? Ele goza de sua melhor forma ou ele goza de sua melhor forma? Tanto faz. Você decide, com ou sem a preposição. O trovão precedeu o temporal ou o trovão precedeu ao temporal? Também, tanto faz, você decide. Beleza? O verbo preceder, portanto, pode ou não exigir a preposição a. E aí eu poderia dizer o trovão precedeu ao temporal ou o trovão precedeu o temporal. Tanto faz. E para fechar, esse grupinho aí de verbos com regências diferentes, mas sem mudança de sentido, vejamos. O político renunciou ao cargo. O político renunciou ao cargo. Note que o verbo renunciar pode exigir um complemento com preposição a ou sem preposição nenhuma. E aí, ambas as formas são corretas. Se você usar o verbo renunciar na escrita, fique à vontade e na fala também. Renuncia a alguma coisa ou a alguma coisa. Continuando. Agora eu vou falar sobre o que mais cai em prova de fato, que são verbos de regências. Diversas, mas com sentido diverso. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que dependendo do sentido do verbo, a regência vai mudar. Alguns gramáticos vão dizer que a regência muda e o sentido muda. De qualquer maneira, isso não cai em prova, né? Essa diferença sutil. O que o cara vai trabalhar é qual é a regência do verbo X na frase tal. Ou a regência do verbo X. Está certo ou incorreto? Está correto ou incorreto? Você vai fazer um julgamento. Agora, note que, dependendo do sentido do verbo, o verbo vai ter uma regência diferente. Número 1. A mãe agradou seu filho no colo. Este espetáculo sempre agrada o público ou ao público? Vamos lá. O verbo agradar, no sentido de fazer carinho, carinhar, no sentido de dar um afago e tal, ele é um verbo transitivo direto. Ele não exige um complemento preposicionado. Por outro lado, o verbo agradar, no sentido de satisfazer, como é o caso da segunda frase, anota isso, no sentido de satisfazer. O verbo tem dupla regência. Ele tem dupla transitividade. Eu posso dizer, este espetáculo sempre agrada ao público, ou este espetáculo sempre agrada o público. A maioria dos gramáticos preferem encarar o verbo agradar, no sentido de satisfazer, como um verbo transitivo indireto, ou seja, exigindo a preposição a. Então a maioria considera correto, incontestavelmente correto, se eu dissesse assim, este espetáculo sempre agrada ao público, beleza? Só que o Luft, que é a autoridade no assunto, diz que tanto faz, agrada ao público ou ao público. Como é que cai em prova? Meu camarada, já vi as duas coisas, portanto, você tem que saber as duas e marcar a melhor resposta no dia da prova. Levando em conta que, como a maioria diz que agrada a gente fica com a maioria, né? Número 2. O advogado apelou da decisão. Observe que
o verbo apelar aqui, num contexto jurídico, exige a preposição de. Apelou da decisão. Ele é como se ele estivesse pedindo para que houvesse um novo julgamento. Agora, aquela mulher feia teve de apelar para o santo casamenteiro. Se liga só. Apelar aqui é no sentido de suplicar. E aí já exige a preposição para. Tá certo? E não a preposição de. Mudou o sentido, mudou a regência. Essa é a ideia dessa parte que a gente está vendo agora. Número 3. Em regiões muito altas, é difícil aspirar o ar. Aspirar é respirar, simplesmente. Inspirar, trazer o ar para dentro dos pulmões. É um verbo transitivo direto. Ele exige um complemento sem preposição. Agora, nunca mais aspirarei a amores impossíveis. Quem aspira, no sentido de almejar, no sentido de desejar, aspira a alguma coisa. Então o verbo aqui é transitivo indireto e exige um objeto indireto. Aí eu coloquei assim, ó, lhe jamais. O que eu quis dizer com isso? Eu quis dizer que você jamais vai usar o lhe como complemento do verbo aspirar no sentido de almejar, desejar. Beleza? Número 4. Vamos lá, pressão, maluco. Pressão. Não tem essa não de ai, sei o quê. Não, aqui é pressão, total. Vamos lá, vai anotando, segue na batida, no dinamismo, que a gente não tem tempo a perder não. Sem palhaçada, vamos que vamos. Número 4, assisto em Copacabana há 15 anos. Ô Pestana, qual o sentido do verbo assistir nesse caso, parceiro? O verbo assistir nesse caso tem o sentido de morar, residir. Então quem mora, mora em algum lugar. Então quem assiste no sentido de morar, residir, assiste em algum lugar. Isso aqui seria um adjunto adverbial de lugar, segundo a gramática tradicional. Ah, mas o verbo não pede um complemento, não seria um objeto indireto? Não para a gramática tradicional, porque isso aqui indica um lugar. Portanto, é um adjunto adverbial de lugar para a gramática tradicional e é assim que eu vejo cair em prova. Vamos lá. O professor assistia frequentemente a aluna com dificuldade. Por que eu coloquei o a craseado aqui? Porque o verbo assistir, no sentido de ajudar, auxiliar, prestar assistência, socorrer, enfim, no sentido de ajudar. Ele pode ser VTD ou VTI, tanto faz. A maioria dos gramáticos entendem como VTD apenas, só que o Luft diz que pode ser um VTI também. Portanto, eu prefiro ficar com o Luft do que com qualquer outro gramático. Porque o Luft é autoridade no assunto, cara. Então, eu prefiro ficar com ele. Vamos lá. O professor assistia frequentemente a aluna, daí a crase. Esse a aqui só seria um artigo, tá? O professor assistia frequentemente a aluna com dificuldade. Beleza? Aqui não, aqui tem a preposição a mais o artigo a. Belezinha? Maravilha. Assistíamos a vários shows quando namorávamos. O verbo assistir no sentido de ver, presenciar, é um verbo transitivo indireto. Ele é um dos que mais cai em prova. Verbo transitivo indireto exigindo a preposição a. Então quem assiste no sentido de ver, assiste a alguma coisa. Nós assistimos a vários shows quando namorávamos. Aí eu coloquei aqui, ó, lhe jamais. O que significa isso? Significa que você não pode colocar o lhe como complemento do verbo assistir no sentido de ver. Beleza? Por isso, lhe jamais. Não lhe assiste dizer se isto é certo ou errado. Observe que o verbo assistir aqui está no sentido de não caber. Não cabe a você, não lhe diz respeito, não interessa a você
Na verdade, é não caber, né? Não ser responsabilidade sua, não dizer respeito a você. Então, o verbo assistir no sentido de caber é um verbo transitivo indireto. E ele exige a preposição a. Daí o lhe como complemento do verbo assistir. Nesse caso, o lhe pode ser complemento do verbo assistir. Olha que doideira. Então, não lhe assiste dizer se isto é certo ou errado. Dizer se isto é certo ou errado não cabe a você. Não assiste a você. Beleza? O lhe, objeto indireto, obviamente. Número 5. Mano Menezes chamou o Kaká para a seleção. É por isso que o Filipão não chamou, né? Só de bronca contra o Mano Menezes. O Filipão, vamos ver se vai manter a boa campanha como está mantendo até o dia de hoje. Vamos ver, né? Vamos lá. Mano Menezes chamou o Kaká para a seleção. De repente, isso que eu acabei de falar agora vai estar até defasado, né? Porque quando você assistir essa aula, de repente o Brasil já perdeu da Espanha no final da Copa das Confederações. Sei lá. Eu tô viajando aqui, tô tentando prever o futuro. Tomara que não. Tomara que a seleção tenha ganhado quando você assistir essa aula. Vamos lá, vamos que vamos. De repente o mundo vai até acabar, né? Quando você assistir essa aula, de repente você vai estar dentro de um bunker assistindo a minha aula. E o concurso público não vai parar. Vamos lá. Mano Menezes, eu tô doidão, né? Mano Menezes chamou o Kaká para a seleção. Se liga só, o verbo chamar, no sentido de convocar, no sentido de convidar, é um verbo transitivo direto. Ele exige um objeto direto, normalzinho, enfim, sem mistério. Beleza? Maravilha, mulherada. Vamos lá. Chamaram por Jeová quando em extrema dificuldade. Jeová é o nome de Deus em hebraico, também chamado de Javé ou Iavé. Enfim, não importa que a aula não é de teologia, a aula é de gramática. Chamaram por Jeová quando em extrema dificuldade. Quem chama, chama por alguém no sentido de suplicar, no sentido de clamar com um espírito exaltado. E aí o verbo exige um complemento iniciado pela preposição por. O Luft diz que essa preposição por é facultativa. A maioria dos gramáticos dizem que ela é obrigatória. No dia da prova, torça para que, ou torça porque a coisa aconteça da melhor forma possível. Ou seja, encarando a preposição por, segundo a maioria, como obrigatória. O Luft diz que é facultativa, tá? Então, chamaram por Jeová, chamaram Jeová, tanto faz. Segundo o Luft. Agora, o verbo chamar, que mais cai na prova do CESP. A prova do CESP adora o verbo chamar, é incrível. E o verbo chamar é bacana porque ele tem umas palhaçadinhas que eu preciso dizer. Apesar de eu ter falado na aula de predicação verbal, na aula de transitividade verbal sobre o verbo chamar, eu vou falar de novo sobre ele agora, então fica ligado. Chamei ao professor ou chamei o professor de inteligente. Note que a preposição de está entre parênteses. Isso significa o quê? Que ela é facultativa. Assim como você poderia dizer chamei ao professor ou chamei o professor. Beleza? Por quê, Pestana? Porque o verbo chamar pode ser VTD ou VTI. Quando ele é VTI, ele exige a preposição a. Então, chamei ao professor, objeto indireto. Agora, como o verbo chamar pode ser VTD, ele não exige preposição nenhuma. E aí o complemento dele, o professor, vai ser um objeto direto. Esse de inteligente, ou só inteligente, sem a preposição, é um predicativo do objeto que pode ser direto ou indireto, né? Uma vez que o verbo chamar pode ser VTD ou VTI. Pelo amor de Deus, cuidado com o verbo chamar, cara, na moral. Anota essa parada aí, vai. O verbo chamar já caiu no CESP várias vezes. Ele é bastante importante, a gente precisa saber. Dá um valor aí para a criança. Número 6, vamos lá. Nosso time nunca chegou a uma posição decente na tabela.
Na fala do dia a dia, a gente diz assim, quer ver, ó? Nosso time nunca chegou em uma posição decente na tabela. Só que o Luft vai dizer que esse verbo, ou ele é intransitivo, ou ele é transitivo indireto. Tanto faz. De qualquer maneira, esse verbo vai sempre exigir um complemento iniciado pela preposição a. Tá claro isso? Beleza? Show de bola. Então, preposição a, hein? Não esqueça. Preposição a. Pô, Pestana, e se eu quiser falar assim, quer ver? Ó, nosso time nunca chegou... sei lá, vamos mudar a frase. Ela nunca... O trem não chegou da estação X. O trem ainda não chegou da estação X. Aí a preposição de está iniciando um adjunto adverbial de lugar. Beleza? Essa preposição aí não está por causa do verbo chegar. Não é exigida pelo verbo chegar. A preposição de, no caso, tem o papel de indicar que se trata de um adjunto adverbial de lugar da estação de trem. Beleza? O trem ainda não chegou da estação. Então, da estação seria um adjunto adverbial de lugar e, enfim, a preposição de não é exigida pelo verbo chegar. A gente diz que a preposição a é exigida pelo verbo chegar quando ele dá uma ideia de lugar virtual ou real, tá certo? E aí o Luft diz que ele é intransitivo ou transitivo indireto. O fato é, não exige a preposição em. Próximo, número 7. Conferimos a redação do candidato e ela estava excelente. Quem confere, confere alguma coisa. Conferimos o quê? A redação do candidato, objeto direto. Os pormenores conferiam verossimilhança à história. Conferir aqui é atribuir, é caracterizar. Nesse caso, ele é verbo transitivo direto e indireto. Ou seja, os pormenores conferiam o quê? Verossimilhança, objeto direto. A quê? A história, objeto indireto. Próxima frase, a descrição do suspeito não confere. A gente pode interpretar o verbo conferir como intransitivo quando ele não tem complemento. Mas eu também posso interpretar o verbo conferir como transitivo indireto quando ele é iniciado pela preposição com. Ou seja, a descrição do suspeito não confere com o depoimento da testemunha. E aí tudo isso seria um objeto indireto. Então, o verbo conferir, sem complemento, intransitivo, com complemento, transitivo indireto. Número 8. Este consta da antologia do poeta Drummond. A preposição exigida pelo verbo constar é a preposição de. Ninguém duvida disso. Só que o Luft diz que você pode usar a preposição de ou a preposição em. Ou seja, este consta da antologia do poeta Drummond ou na antologia do poeta Drummond. O ideal é usar a preposição de. É assim que a maioria das bancas vem. Não me constava que ela passou na prova. Olha só, o verbo constar pode ser transitivo indireto, exigindo a preposição a. Note que isso acontece normalmente quando o sujeito vem em forma de oração, normalmente, sujeito oracional. Observe só, isso que ela passou na prova, né? Não me constava, ou seja, não constava a mim. Não tinha a ver comigo, não constava a mim. Note que o me é um objeto indireto. Bacana, não? Então vamos lá, número 9. Nosso carro custou R$200.000. O verbo custar aqui é intransitivo. E a maioria dos gramáticos entendem R$200.000 como um adjunto adverbial de preço. Não é mentira, tá? É verdade. Quem diz isso, Pestana? O Saccone, o Bechara, tá certo? Esses grandes gramáticos dizem isso,
que existe uma adjunta adverbial de preço com o verbo custar. O Luft, cara, ele até aceita essa proposta, mas ele também diz que é possível você encarar o verbo custar como VTD e o 200 mil reais como objeto direto. É algo polêmico, tá? Na verdade, eu nunca vi em prova o verbo custar relacionado à ideia de valor, de preço, em prova de concurso. Eu só estou falando porque a gente nunca sabe, né? E até porque eu vou falar sobre uma outra frase com o verbo custar, aí eu aproveitei e falei logo dessa. Então vamos lá. Custaram, mas chegaram. Enfim. Observe que o verbo custar aqui é um verbo intransitivo. Ele não exige complemento nenhum. Por isso é intransitivo. A arrogância pode custar-lhe o emprego. Observe, a arrogância pode custar o quê? O emprego a quem? A você. Ou a ele, a ela, enfim. O fato é, o verbo custar aqui é VTDI. Ele aceita um objeto direto, ele exige um objeto direto e um objeto indireto, que está vendo aqui em forma de ler. Então, a arrogância pode custar o emprego a você. Beleza? Foi? Maravilha. 10. Ou melhor, tem mais sobre o verbo custar, olha aí. Ah, sim. Pô, esse caso aqui é lindo, cara. Presta atenção. Eu vou parar a aula nele. Depois a gente continua, mas vamos lá. Cuidado com ele. Nós custamos a aprender português. Essa frase estaria certa ou errada? Custou-nos aprender português. Essa frase estaria certa ou errada? Qual das duas está certa, ou ambas estão certas, ou ambas estão erradas? Engraçado, né, cara? Como é que a língua falada é diferente da língua escrita. Na língua falada, no registro coloquial, nós usamos esse tipo de estrutura. O verbo custar, seguido da preposição a, seguido do verbo no infinitivo. Como se fosse, sei lá, uma locução verbal. Só que isso na língua culta não existe. Olha que doideira. Não existe isso. Essa regência aqui está errada. A única regência possível, por escrota que pareça, é essa daqui, ó. Custou-nos aprender português. Que equivale a aprender português, sujeito oracional. Custou, ou seja, foi custoso, foi difícil. A quem? A nós. Objeto indireto. Detalhe, como o sujeito do verbo custar é oracional, ele sempre ficará na terceira pessoa do singular. Por quê, Pestana? Porque o verbo custar aqui tem sentido de algo custoso, algo difícil. Então, quando você tiver o verbo custar com o sentido de algo custoso, algo difícil, ele terá como sujeito uma oração com verbo no infinitivo. Beleza? E é por isso que ele fica na terceira pessoa do singular. Detalhe, ele é transitivo indireto. Então esse nós aqui é um objeto indireto. É por isso que eu coloquei entre parênteses essa frase aí, ó. Leia de novo, ó, vou apagar isso aqui. Desculpa. Aprender português custou a nós. Portanto, esse nós aí equivale a nós, é um objeto indireto. Agora, só para fechar bonitão, que eu quero falar uma parada com você, é o seguinte, olha para mim rapidinho. O Bechara diz que quando eu tenho a estrutura custou-nos aprender português, ou qualquer outra frase semelhante a essa, é possível colocar a preposição a antes do verbo no infinitivo. Ele diz isso, não são todos. Ele diz que é possível, que não provoca erro gramatical. Em outras palavras, custou-nos a aprender português. Ele diz que isso é possível. Ele diz que essa preposição a é expletiva, que pode ser colocada para realçar o sujeito. Olha que doideira. Depois dizem que não tem sujeito preposicionado, né? Fui.